Você está preparado para mudar a realidade da sua vida por meio da oração? E não aceitar o diagnóstico humano e não viver de acordo com o que a realidade lhe diz, mas viver por fé. Talvez essa seja a maior lição dos capítulos que nós vamos comentar hoje. Quando a realidade diante dos seus olhos parecer impossível, você tem que confiar que o Deus a quem você serve é poderoso demais. Como assim, pastor Gabriel? Gente, capítulo 25, capítulo 26, capítulo 27 de Gênesis me mostra que Deus sempre tem uma solução para aquele crente que ora, para aquele que busca, para aquele que não se conforma. Por quê? Capítulo 25 são os descendentes de Abraão com a sua próxima esposa, que é Quétura. Só que ainda no capítulo 25, a gente descobre que Isaac, que recebeu a esposa dele, que é Rebeca, lembra aquela que a gente comentou no capítulo passado, no capítulo 24? Ela era estéril. Ela não tinha como gerar. Só que olha o que é que a Bíblia diz. Ele tinha 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, o arameu. Verso 21 diz assim: Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele e Rebeca, a mulher de Isaac, ficou grávida. Pastor Gabriel, o que é que você quer me ensinar com isso? Eu quero ensinar para você que você pode mudar a realidade da sua vida por meio das suas orações. É verdade que Isaac estava passando por um processo muito difícil. Ele era o filho da promessa, que agora não poderia continuar a promessa porque a mulher dele, olha só, era estéril. Do mesmo jeito que a sua mãe também era. E o que é que ele fez? Isaac orou ao Senhor. Meu irmão, que versículo poderoso. Isaac orou ao Senhor por sua mulher e o Senhor ouviu as orações dele. Todas as orações que você faz, todos os clamores que você faz, Deus ouve, Deus atende. E eu lhe faço uma pergunta. Por que você está perdendo tempo? Ficando entristecido num canto, ficando depressivo num lugar, se você poderia estar orando, crendo que o mesmo Deus que mudou aqui a sorte desse casal, que era um casal feito para dar continuidade à promessa, é o Deus que vai mudar a sua realidade de vida. É o Senhor que vai cuidar de você, cuidar da sua família. Esse capítulo 25, na minha opinião, esse verso aqui é o mais bonito. É bem verdade que a gente vê também o nascimento de duas nações, que um é Jacó e o outro é Esaú, né? Um deu origem a Israel e o outro deu origem a Edom. Os filhos de Edom são os filhos de Esaú. Mas esse versículo que diz assim, Isaac orou e o Senhor ouviu as orações dele, mexe muito comigo. Eu quero convidar você a parar de perder tempo reclamando e começar a gastar tempo orando. Eu quero que você comente aqui embaixo, Senhor Jesus, me ensine a orar. Senhor Jesus, me ensina a orar mais. Gente, isso é muito bonito. Vamos lá. Na continuação ainda do capítulo 25, a gente vê o momento em que Esaú vende a sua primogenitura. A mulher engravida e é gêmeos. Olha só, são gêmeos. Que bênção. Só que ela sente um rebuliço acontecendo dentro da barriga dela e mais uma vez ela ora ao Senhor. E a resposta de Deus foi o seguinte: duas nações estão dentro do seu ventre. E essas nações, um vai servir o outro. O Senhor já havia dito a ela. Eles cresceram-se os meninos, está aqui no verso 27. Esaú tornou-se caçador, homem do campo, só que Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaac amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Abri um parênteses aqui. Favoritismo de filho sempre prejudica a família. As crianças crescem disfuncionais. E foi o que aconteceu aqui. Jacó, desde pequeno, está numa constante sina, numa constante perseguição, crendo que esse é o seu destino. Eu preciso ser abençoado, eu preciso ser abençoado. Ele tinha um foco absurdo em querer ser abençoado. Mas mal sabia ele que a bênção natural não servia. O que servia era a bênção espiritual. Mas vamos lá. Um belo dia, Esaú está voltando da caça, passa o dia todo trabalhando e chega até Jacó. E vê aquele cozido lá, a panela cheirando.
e diz, eu quero comer. Estava morrendo de fome, tinha passado o dia no campo, né? Só que Jacó diz o seguinte, verso 31. Primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Ele respondeu, estou morrendo de fome. De que me vale o direito de primogenitura? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Entender esse verso 32 muda a maneira como você se relaciona com Deus. Muda a maneira como você vive. Por quê, pastor Gabriel? Quando você está cansado, com sono e com fome, é muito fácil você negociar os seus princípios e negociar a sua herança. Como assim? Não entendi. Quando é que as pessoas caem? Quando estão cansadas. Quando é que as pessoas pecam? Quando estão necessitadas ou carentes. Esaú aqui se encaixa num quadro perfeito. Ele estava cansado, ele estava com fome, ele estava com sono. É muito mais fácil você dar ouvidos à voz do tentador quando você está cansado, quando você está com fome, quando você está com sono. Veja, você já começou uma dieta. E qual é o horário mais difícil de manter a dieta? À noite. Porque você está cansado do longo dia e à noite é muito mais fácil saborear, por exemplo, uma pizza do que comer uma salada verde. A sua capacidade de escolher está fragilizada porque sua mente está cansada. Jacó aqui, sabendo que o irmão está cansado, faz uma grande oferta. Me venda a sua bênção, a sua primogenitura, por este prato de comida. Mais uma vez a comida entra em ação e o direito da bênção do primogênito é cedido por conta de uma sopa vermelha. Será que eu e você não estamos cedendo aquilo que Deus preparou para a gente de grandioso por pequenas coisas aqui desta terra? Quando você estiver cansado, não desista. Pare e descanse. Quando estiver com fome, necessitado, não se alimente daquilo que Satanás lhe oferece, porque ele vai te oferecer, transforma essas pedras em pães. Mas veja o que é que Deus tem preparado para você. Eu aprendi uma coisa como crente. Sempre antes de um banquete de Deus, Satanás oferece uma bandeja. Antes de um banquete de Deus, de Jesus na sua vida, Satanás lhe oferece uma bandeja, um prato, para que ao provar do prato de Satanás, você perca o banquete que Deus preparou para você. E isso mexe muito comigo aqui. Interessante dizer que Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Ele não ligou. Para ele disse assim, tanto faz ser abençoado por Deus ou não, né? Capítulo 26. Capítulo 26, para mim, é um dos capítulos que confirma esse negócio que oração resolve as coisas. Porque capítulo 26 é uma crise. Capítulo 26 é Isaac que tem coragem de cavar poço, é Isaac que escuta a voz de Deus. Vamos lá. O que acontece no capítulo 26? Existe uma crise, uma fome na terra que Isaac morava, que era a terra de Gerar, a terra dos filisteus. E Isaac tenta no coração dele, vou-me embora para o Egito. Afinal, aqui não tem nada para mim, não tem como eu manter meu gado, não tem como eu manter minha família, vai morrer todo mundo de fome. Parti, bora para o Egito. Só que o Senhor apareceu a Isaac, verso 2 do capítulo 26. Não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela, eu estarei com você e eu o abençoarei. Rapaz, deixa eu declarar essa palavra sobre a sua vida. Nesse lugar que você está, Deus vai te abençoar. Habite nesse lugar, cultive esse lugar, viva neste canto que você está. Neste lugar, Deus vai te abençoar. É o que Deus promete, eu te abençoarei, porque a você e a sua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. É muito bonito. Verso 6 diz, Isaac ficou em Gerar. Na continuação do texto, nós vemos os momentos em que o pessoal começa a disputar com Isaac os poços. A Bíblia diz no verso de número 12, né? Aqui repete no miolo do texto, o pecado que Isaac comete, dizendo que Rebeca era sua irmã. Não vou comentar isso hoje, que eu já comentei no vídeo sobre Abraão. Mas olha o verso 12, quero que você foque aqui. Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando e ficou riquíssimo.
Quero que você comente aqui embaixo. Eu vou crescer 100 vezes mais neste ano, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida, sobre a sua casa, para a honra e glória de Jesus, para a honra e glória de Deus, na terra que você está, você vai crescer 100 vezes mais. Isso Deus faz. Só Deus faz. Perceba que no início do capítulo 26 existe uma crise, uma seca, uma escassez. Só que na continuação do capítulo 26, olha só, obedecer a Deus traz consigo seus frutos. Na terra da sequidão, 100 vezes mais. Na terra da obediência, 100 vezes mais. Eu declaro sobre você que você vai ser abençoado, que você vai enriquecer e que você vai continuar prosperando. Porque Deus é contigo. Rapaz, é muito bonito quando a gente obedece a Deus. Quem obedece a Deus vive milagre, né? Você vai ver a continuação. Olha só que coisa interessante. Prosperar significa também incomodar o inimigo. Prosperar também significa incomodar o inimigo. E deixa eu dizer uma coisa para você. A primeira coisa que vai acontecer quando você crescer é os seus inimigos vão prestar mais atenção em você. Verso de número 15. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Os inimigos de Isaac entulharam os poços dele. Porque o gado começou a crescer, começou a crescer, começou a crescer. Eles se encheram de inveja. O verso 14 diz assim: tinha ovelhas, bois, grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele e lhe entulharam os poços. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se Satanás entulhar o poço, você vai ter coragem de cavar outro? Tem uma frase da missionária Aparecida Borges: quem tem coragem de cavar poço não morre de sede. Estamos vivendo aqui num período de muita crise econômica, crise moral, em várias áreas da sociedade, espiritual. Você vê os escândalos na internet de pastores e servos. Mas eu lhe pergunto, você tem coragem de continuar cavando poço por você e pela sua família, pela sua casa? Eu sei que o Brasil vive um momento muito delicado, mas eu não vou desistir de cavar poço. Primeiro, pela honra e glória do Senhor, meu Deus. Segundo, pela minha família. A minha família precisa que eu seja um homem que tenha coragem de cavar poço. Em todas as áreas. Espiritualmente, financeiramente, moralmente. Nós precisamos ser como Isaac. Se o inimigo ousar e vier entulhar nossos poços, tenha coragem. Vá lá e cave de novo. Deus não é com você? Ah, pastor, pessoa tal veio, estragou o negócio e veio jogar areia na minha vida, meu irmão. Deus não é com você? Sim, pastor, Deus é comigo. Levanta essa cabeça. Tem outro poço. Enquanto o sol estiver nascendo nessa terra, você tem uma chance de vencer, porque Cristo está com você. Então continue. O Senhor honra quem persevera. O Senhor honra quem é diligente no caminho correto. O ímpio pode até prosperar, mas o fim deles é a perdição. Está na Bíblia. E o que é que você está esperando? Eu quero convidar você, meu irmão, a continuar cavando, a continuar aprendendo, a continuar se dedicando, a continuar lendo a Bíblia aqui, estudando mais. Eu vou fazer melhor. Se você quer cavar, vou lhe dar uma oportunidade somente nesse vídeo, porque nós já tínhamos encerrado. Mas para você que está aqui assistindo esse vídeo, que quer conhecer mais a palavra, quer cavar poço, eu vou deixar aqui o link do Start para Sempre, que já tinha fechado as inscrições. Pastor, o que é Start? É a escola que a nossa equipe tem de ensinar a palavra de Deus. É o primeiro link na descrição. Capítulo 26 se encerra com Isaac, adivinha só, sendo plenamente abençoado. Foi tão abençoado que o inimigo teve que vir e reconhecer que Deus era na vida dele. É bênção, né, irmão? Abimeleque, que estava com seus servos contendendo com Isaac, chegou e disse: vamos fazer uma aliança, porque eu vejo que Deus é Deus na sua vida. Os teus inimigos vão ter que reconhecer que Deus é Deus na sua vida. Você crê nisso? Curta esse vídeo agora. Você crê que os teus inimigos vão reconhecer que Deus é Deus na sua vida? Deus faz isso, meu irmão. Capítulo 27
É o momento em que Isaac abençoa Jacó. Eu vou trazer esse comentário, um pouquinho dele amanhã, não vai dar para a gente comentar hoje. Mas no capítulo 27 é a transição. Nós comentamos sobre Isaac e agora, a partir de amanhã, a gente vai comentar sobre Jacó. Eu entro no capítulo 27 amanhã. Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever, curtir, digitar um amém aqui e compartilhar com pelo menos 5 pessoas. Fica na paz, meu irmão.